Se você gosta de histórias militares fortes, reais e cheias de honra, já curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui nós lembramos de quem a história oficial tentou apagar. Era inverno de 1918, e as trincheiras do norte da Itália transbordavam barro, medo e silêncio. A guerra parecia não acabar nunca. No setor Delta 9, um pequeno destacamento operava em sigilo total. Dentre os soldados camuflados pelo frio e pela lama, uma figura destoava. Uma jovem de rosto firme, olhos marcados pelo tempo e mãos cobertas de calos. Chamava-se Alisa Brandão. Disseram que ela era enfermeira, cozinheira, apoio logístico. Mas nenhum dos que a viram em combate esquecia. Ela carregava o fuzil como um homem e comandava como um veterano. Mesmo assim, jamais foi oficialmente listada como combatente. Para os registros, ela nunca lutou. O destacamento, onde Alisa servia, era conhecido como Companhia Fantasma, menos designado para operações suicidas e infiltrações noturnas. Alisa era a guia, a estrategista e a responsável por resgatar os feridos. Mas no papel, seu nome aparecia em funções civis. Isso a protegia da corte marcial, mas a impedia de ser reconhecida. O comandante sabia. Os soldados sabiam. Mas os generais em Turim ignoravam. Quando confrontada, ela dizia: "Não luto por medalha, luto pelos que estão comigo." Essa frase seria lembrada por décadas, mas ela ainda não sabia que seu maior feito seria enterrado menos até que o tempo T-Centeras. A missão final da Companhia Fantasma aconteceu nas colinas de Passo de Ferro. Uma instalação inimiga controlava comunicações de rádio e coordenava artilharia. Alisa montou o plano sozinha, estudou o relevo, memorizou os turnos dos guardas e traçou 3 rotas de entrada. Não seremos vistos, e se formos, não deixaremos ninguém contar. A operação começou às 2 horas da manhã. Um silêncio opressor cercava o grupo. Alisa guiava com precisão, como se fosse parte da terra. Invadiram a instalação, cortaram os cabos, destruíram as antenas. Marcel Ricuer, uma patrulha inimiga, os interceptou. A troca de tiros foi brutal, e foi naquele instante que o muro apareceu, encurralada. Alisa ordenou que todos fugissem por um túnel de drenagem. Ficou para trás, cobrindo a retirada. Sozinha, lutou até o último cartucho. Depois, com uma faca, enfrentou os 2 últimos inimigos, corpo a corpo. Com o próprio sangue, desenhou símbolos no muro do bunker. Um código de guerra, usado pela Resistência, mas também deixou seu nome, escrito com os dedos feridos. E Brandão, Companhia Fantasma. Missão cumprida. Após isso, desapareceu. Alguns acreditaram que foi capturada. Outros, que tombou ali. Seu corpo nunca foi encontrado. E com o fim da guerra seu nome sumiu dos registros. Os oficiais alegaram que ela nunca fora combatente. Décadas se passaram. Os veteranos morreram ou esqueceram. Os que se lembravam eram tratados como fantasiosos. Os netos da guerra contavam a história de Alisa como uma lenda menos a moça que nunca existiu, segundo os arquivos. Mas um arqueólogo chamado Vittorio Fabri, obcecado pelos mistérios da Grande Guerra, decidiu investigar a Companhia Fantasma. Durante escavações no antigo setor de Passo de Ferro, encontrou um túnel soterrado, e ao entrar, viu o impossível. Um muro de pedra manchado com marcas secas, ilegíveis à primeira vista. Usando técnicas modernas, recuperou parte da inscrição. As letras surgiram como fantasmas antigos, e ali estava. E Brandão, Vitório não entendeu de imediato. Pesquisou arquivos, mapas e diários esquecidos. Descobriu menções indiretas. Há uma figura chamada I, que liderava incursões noturnas. Tudo sem nome completo. O arqueólogo então publicou sua descoberta em um pequeno artigo acadêmico. A princípio, foi ignorado, até que um velho oficial aposentado, ao ler a matéria, entrou em contato. Ele havia servido como auxiliar de rádio em 1918. E lembrava dela. Era uma mulher, comandava melhor que qualquer tenente. Mandou uma foto antiga, onde um grupo posa sorrindo, e ao fundo, entre sombras, uma mulher segura um mapa. O Rostow era dela. Alisa Brandão. A repercussão começou entre grupos de historiadores militares. O nome O Brandão voltou a circular, mas ainda havia ceticismo. Sem registros oficiais, era apenas mais uma história de trincheira. Até que Vitório decidiu retornar à escavação. Levou um grupo de especialistas e limpou completamente o bunker antigo. Encontrou fragmentos de munição úmida com o brasão da Companhia Fantasma e um lenço bordado com as letras I, B. Tudo foi analisado. As datas batiam. O sangue seco no muro também era humano, do tipo UU, o mesmo indicado nos antigos registros médicos de Alisa.
A evidência se tornava irrefutável, mas as autoridades continuavam em silêncio. Vitório então procurou os descendentes de Alisa. Descobriu uma neta viva em Lisboa, Clara Brandão. Ela cresceu ouvindo a história da avó que não existia. Quando viu as fotos do muro, chorou por minutos. Depois, retirou de um cofre antigo uma caixa com cartas e um diário escrito à mão. Ela escrevia tudo, mas ninguém acreditava. Disse, no diário, estavam descritas 14 missões secretas, todas compatíveis com as ações da Companhia Fantasma. E ao final, a última anotação: se eu não voltar, pelo menos saberão que estive lá. Essa frase, junto ao nome no muro, foi o que finalmente despertou o país. A imprensa divulgou a descoberta como um escândalo histórico. A combatente apagada pela guerra. O Ministério da Defesa lançou uma nota vaga, dizendo que investigaria os arquivos. Mas os veteranos vivos começaram a falar. Muitos lembravam de uma jovem mandona que sabia mais que os tenentes. Algumas fotos antigas ressurgiram, com Alisa sempre ao fundo, desfocada, mas presente. O povo passou a chamá-la de a sombra do Delta-9. Universidades começaram a debater seu papel. Clara, sua neta, liderou o movimento exigindo o reconhecimento oficial. E enquanto isso, o muro foi transportado e colocado em um memorial de guerra, menos com seu nome finalmente gravado em mármore, durante a inauguração do memorial. Veteranos, civis, estudantes e militares se reuniram em silêncio. Uma estátua modesta foi colocada ao lado do muro. Não havia pose de heroína, apenas uma figura feminina, de farda simples, segurando um mapa. A placa dizia: Alisa Brandão. Disseram que ela nunca lutou, mas a terra, o sangue e o muro nunca mentem. Na multidão, Clara segurava o diário. Da avó ao seu lado, Vitório, o arqueólogo, observava tudo sem palavras. A verdade que estivera soterrada por tanto tempo finalmente respirava. Mas a história estava longe de acabar, porque havia ainda muito a ser revelado. Se ainda não deixou seu like e não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui, as vozes apagadas pela história encontram eco. Curta, compartilhe e fortaleça nossa trincheira da memória. Após a inauguração do memorial, começaram a surgir cartas, diários e objetos enviados por famílias de veteranos. Em muitos deles, o nome Alisa Brandão aparecia em anotações pessoais. O antigo sargento de cavalaria relatava: ela nos guiou por 5 noites em território inimigo. Nunca vi alguém tão calma sob fogo cruzado. Outro, um engenheiro de comunicações, enviou um mapa com rotas traçadas à mão por Alisa, menos usadas em uma missão de sabotagem. Mesmo com todas essas provas, as autoridades hesitavam. Havia desconforto em reconhecer uma combatente que jamais fora oficialmente. Ela está mais fora do sistema. O reconhecimento crescia. Clara Brandão, neta do Elisa, passou a dedicar sua vida a restaurar o nome da avó. Visitou arquivos militares, bibliotecas esquecidas e quartéis antigos. Numa dessas visitas, encontrou uma cópia datilografada de uma ordem de comando assinada com a letra I, datada exatamente no dia da missão do bunker. O texto detalhava instruções de infiltração e retirada. A caligrafia batia com a do diário. Isso provava que Alisa não apenas lutou, ela comandou. Clara levou o documento à imprensa. A manchete estampou os jornais. Combatente apagada também foi estrategista. A pressão pública aumentava, e o governo já não podia ignorar. Em resposta à pressão, uma comissão histórica foi montada, mas sua composição era controversa. Militares da ativa e historiadores ligados ao governo. Muitos duvidavam da imparcialidade. Mesmo assim, Clara decidiu participar das audiências. Levou tudo que tinha: diário, cartas, fotografias, objetos. Durante horas respondeu perguntas frias, algumas até desdenhosas. Um dos oficiais chegou a perguntar: como pode uma mulher ter liderado tantos homens sem ser notada? Clara respondeu: pelo mesmo motivo que o senhor nunca ouviu falar dela, porque não quis olhar. A sala silenciou. A frase viralizou, e a comissão acuada foi obrigada a avançar com a investigação real. Enquanto isso, o arqueólogo Vitório continuava escavando antigas posições da Companhia Fantasma. Em uma das trincheiras restauradas, encontrou um caderno molhado, quase ilegível, escondido em uma lata de munição. Com técnicas avançadas de restauração, o conteúdo foi parcialmente recuperado. Era um diário coletivo. Soldados deixavam mensagens curtas antes das missões. Nomes, datas, pequenos relatos. Alisa era mencionada diversas vezes. I, B, lidera amanhã. Alisa diz que voltamos vivos. Ou não voltamos. Essas frases não eram literatura. Eram testemunhos diretos. A evidência era agora incontestável. E finalmente, o exército começou a rever sua postura. No quartel-general da região de Turino, um general aposentado, que servira como tenente durante a guerra,
menos reconheceu a escrita do diário coletivo. Ela me salvou num campo minado. Eu nunca contei. Tinha vergonha. O velho militar pediu para depor publicamente. Seu testemunho foi emocionante. Contou como Alisa assumiu o comando após o oficial superior cair. Disse que ela distribuía mapas e alimentos, fazia revezamento de vigias e conduzia patrulhas. Ela nunca ergueu a voz, mas todos obedeciam, porque sabiam que com ela tinham chance de voltar. O depoimento comoveu o país. Pela primeira vez, o nome dela ecoava dentro de um quartel sem resistência. A comissão então liberou um pré-relatório. Há fortes evidências de que Alisa Brandão atuou em funções de combate e comando. Embora de forma não reconhecida, à época, era o primeiro passo. Mas Clara sabia que isso ainda não bastava. Queria o nome da avó inserido oficialmente na lista de combatentes e estrategistas da Primeira Guerra Mundial. Para isso, acionou apoio político e jurídico. Organizações de veteranos se manifestaram. Estudantes protestaram. A população via naquela injustiça um símbolo de todas as outras histórias negadas, silenciadas, ocultas pelo tempo. De forma orgânica, o nome de Alisa virou bandeira. Enquanto isso, novas análises foram feitas no famoso Muro de Sangue. A caligrafia com o nome Om Brandão foi comparada com cartas e anotações autênticas. Os especialistas foram unânimes. Mesma autora. O sangue também bateu com descendentes diretos. Aquila Parraide, por tanto tempo esquecida, agora era prova histórica oficial. A comissão, sem mais argumentos, recomendou a inclusão de Alisa Brandão no livro de combatentes da Grande Guerra. A cerimônia de inserção seria marcada para o mês seguinte. Pela primeira vez, o nome dela estaria onde sempre deveria ter estado, no centro da memória nacional. A notícia da inclusão foi celebrada por todos menos por alguns setores conservadores, que ainda alegavam quebra de protocolo. Mas a maré da opinião pública já era irreversível. No dia da cerimônia, Clara foi chamada ao palco para representar sua avó. Carregava o diário de Alisa contra o peito. O ministro da Defesa leu o novo registro. Alisa Brandão, Combat Dietrich, estrategista do setor Delta 9, Companhia Fantasma. Morte presumida em missão. Honra total concedida. A sala aplaudiu de pé, mas Clara chorou em silêncio. Aquela frase final significava mais do que 1000 estátuas. Era o fim de uma injustiça e o início de um novo capítulo na história militar. Com o novo reconhecimento, escolas passaram a ensinar sobre Alisa Brandão, em aulas de história. Seu diário foi publicado em forma de livro, com trechos originais e anotações feitas por historiadores. Jovens cadetes citavam suas frases em cerimônias. Grupos femininos dentro das Forças Armadas adotaram seu nome, em campanhas por igualdade. Mas Clara sabia que sua avó não queria aplausos, apenas respeito. Um documentário foi lançado com imagens da escavação, do muro, das cartas, dos testemunhos. Chamou-se O Muro e a Memória. Elissa tornava-se não apenas um símbolo, mas uma lição viva de coragem invisível. Na mesma colina onde Alisa lutou sua última missão, foi inaugurado um novo monumento, simples, em pedra bruta. Nenhuma estátua, apenas o desenho de um muro com letras entalhadas e Brandão. Embaixo, a frase, lutou por todos. Foi esquecida por muitos, mas agora, lembrada por todos nós. Durante a cerimônia, veteranos deixaram flores, soldados fizeram continência e crianças depositaram desenhos aos pés da pedra. O passado, finalmente, ganhava voz. E entre o som do vento e o silêncio das homenagens, parecia possível ouvir uma voz firme sussurrando: Missão cumprida. Se chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal. Juntos, fazemos ecoar as vozes de quem foi esquecido pelos livros mas nunca pelos companheiros de trincheira. Meses após o reconhecimento oficial, Clara Brandão passou a viajar por escolas e universidades, contando a história da avó. Mas havia algo que a inquietava. O corpo de Alisa nunca fora encontrado. Vitório, o arqueólogo, propôs uma nova expedição ao setor Delta 9, onde tudo começou. Desta vez, com permissão oficial e apoio do Exército. Durante as escavações, encontraram um colar com o brasão da Companhia Fantasma e uma pequena cruz de ferro enferrujada. Junto deles, estavam fragmentos de tecido e um botão metálico com as iniciais I.B. Tudo indicava que o local era o ponto final da missão, mas ainda não era o suficiente para encerrar a busca. Após semanas de trabalho, um compartimento subterrâneo desmoronado foi aberto. Ali, em meio aos escombros e lama, encontraram ossos humanos parcialmente preservados, envoltos por pedaços de um antigo uniforme. Junto aos restos, havia um pedaço de pano dobrado com uma frase bordada à mão: Se eu não voltar, pelo menos saberão que estive lá.
Era a mesma frase do diário. O DNA confirmou. Os ossos pertenciam a Alisa Brandão. A descoberta abalou o país. Pela primeira vez, a combatente apagada da história finalmente voltava inteira, com nome, com rosto, com lugar no mundo. E agora, também com um túmulo. O enterro oficial foi marcado para o Dia dos Veteranos. Com honras plenas, um esquadrão cerimonial marchou diante do caixão, coberto com a bandeira nacional. As armas foram inclinadas, a salva de tiros disparada, e o silêncio pesado tomou conta. O ministro da Defesa falou poucas palavras, mas quem realmente tocou os presentes foi Clara. Em seu discurso ela disse: "Minha avó foi enterrada 2 vezes. A primeira, na lama da indiferença. A segunda, na dignidade que ela sempre mereceu." O país inteiro acompanhou ao vivo. Pela primeira vez, o nome de Alisa não era apenas lido, era sentido. Com o enterro, o ciclo parecia encerrado. Mas a história não parou por aí. O diário completo de Alisa foi publicado, agora com páginas inéditas recuperadas do local da escavação. Nelas havia mapas detalhados de emboscadas, desenhos de trincheiras, registros médicos e até frases dirigidas a soldados específicos. Para o Mario, você voltará. Para Paolo, confie na sombra. Para mim, lembre-se de quem você é. Os leitores se emocionavam. Historiadores diziam que aquele era um dos mais importantes registros pessoais da Primeira Guerra. E Alisa passava a ocupar um novo espaço, o das consciências. Uma escola militar foi renomeada. Agora se chamava Instituto Alisa Brandão de Estratégia e Resistência. Jovens cadetes aprendiam suas táticas, estudavam suas decisões, recitavam suas frases. Um deles escreveu no pátio: "Liderar em silêncio também é liderar." E isso se espalhou. Em uma das cerimônias, uma jovem aluna colocou uma flor branca ao lado da foto de Alisa e disse: "Ela não gritou, mas todos." Essa nova geração crescia inspirada, não em discursos inflamados, mas em ações firmes. E, mesmo depois de tanto tempo, Alisa ainda comandava. O muro original com seu nome foi transferido para o Salão dos Heróis, dentro do Arquivo Nacional. Um painel interativo contava sua história com imagens, vídeos e trechos do diário. Podiam ouvir, em gravações feitas por atrizes, trechos das anotações originais, como se Alisa ainda sussurrasse sua verdade. Uma parte do sangue ainda era visível, conservado, sob vidro. Crianças paravam diante dele em silêncio. Uma professora disse: "Aqui está a prova de que escrever, mesmo com o próprio sangue, é mais poderoso do que qualquer decreto." E, ali, entre ossos, tinta e memória, Alisa eternizava sua presença. Clara, agora já reconhecida como pesquisadora e guardiã da história da avó, foi convidada a escrever um livro de memórias. Chamou-o de Sangue no Muro. O livro ganhou prêmios e virou referência acadêmica, mas o mais importante foi o que ela escreveu na dedicatória: "Para todas as vozes abafadas." E para quem teve coragem de escrever mesmo sem papel, Alisa, que nunca buscou reconhecimento, agora era estudada, respeitada e, sobretudo, lembrada, não como símbolo de guerra, mas como símbolo de verdade. Uma verdade que nem o tempo nem a terra conseguiram esconder. Em um congresso internacional de história militar, o nome de Alisa Brandão foi mencionado ao lado de grandes comandantes, estrategistas e heróis da guerra. Pela primeira vez, uma mulher brasileira, sem patente oficial, era reconhecida como líder de campo. Alguns estudiosos estrangeiros chamavam-na de a comandante invisível, mas para os que conheciam sua história, ela nunca foi invisível, apenas ignorada. Um historiador francês declarou: "O que o papel não registrou, o sangue gravou." E com isso selou-se o fim da dúvida. Alisa não era mais lenda, era realidade, marcada em pedra, em páginas, e na pele da história, já idosa. Clara visitou o túmulo da avó uma última vez. Levava consigo um lenço com as mesmas palavras bordadas: "Se eu não voltar, pelo menos saberão que estive." Lá, sentou-se no banco de pedra, em frente à lápide que agora dizia: "Alisa Brandão, combatente e extraterrista, comandante." O vento soprava entre as árvores e parecia sussurrar ordens de marcha. Clara sorriu, de olhos fechados, como se escutasse passos antigos. Ficou ali por longas horas na alcomoneta, mas como sentinela de uma verdade que finalmente fora libertada, a missão de Alisa se cumprira menos. Mas a de Clara também. Hoje, o nome de Alisa Brandão está impresso em livros, praças, quartéis e até nas placas de rua. Mas mais do que isso, está gravado no exemplo. Sempre que alguém for apagado, desacreditado, silenciado, sua história será lembrada, porque ela ensinou que lutar não é gritar mais alto, mas resistir mais fundo. No lugar onde um muro manchado de sangue carregava apenas silêncio, agora ecoam vozes, e todas dizem o mesmo. Disseram que ela nunca lutou, mas a verdade, enfim, lutou por ela.